Olá, eu sou Marina Vasconcelos. Eu sou o Bruno Quintino e esse é o Nós no Divã. Para o nosso episódio de hoje, intitulado O Corpo para Além da Estética, a gente convidou a Isabela Ponciano, que é fisioterapeuta formada pela Universidade Federal de Juiz de Fora, sua cidade natal, e atualmente ela faz mestrado em Ciência da Reabilitação pela mesma instituição. Sua linha de pesquisa é na área cardiovascular e fisiologia do exercício, e seu estudo envolve pacientes com diabetes. Bom, Isabela, novamente a gente gostaria de agradecer aqui por ter aceito o convite prontamente. E a gente gostaria de escutar então um pouquinho dessa sua experiência como fisioterapeuta. Você pode falar um pouquinho para a gente, por favor? Claro. Oi, Bruno e Marina, é um prazer estar aqui e em falar desse tema, né, o corpo para além da estética, que é algo, acho que, extremamente importante. Eu sou fisioterapeuta e atuo, assim que eu me formei, nas áreas mais conhecidas da fisioterapia, né? Pilates, a traumatortopedia, porém, meu coração sempre bateu mais forte pela área cardiovascular, que é o estudo, né, dos pacientes que têm acometimentos cardíacos, seja infarto, né, questões no próprio coração, ou fatores de risco, pressão alta, colesterol alterado, e aí, no caso do meu mestrado em específico, pacientes com diabetes. Então, tenho voltado meu olhar bem para esse público. E você conversou um pouco com a gente, né, Isabela, antes, pensando com relação à atividade física, né? Você traz o quanto ainda o fisioterapeuta não é muito visto nessa área, assim, né, da reabilitação física. Falei certo? Mas, e aí o quanto ainda é pouco falado disso, e por isso a gente chamou você, né? Pensando assim, o quanto essa atividade física ainda para nós é muito voltada ao sentido estético, e você traz isso da saúde, né? A gente ainda tem muito essa cultura de pensar muito na saúde, enquanto depois que as coisas acontecem, né? Depois que a gente fica doente, no sentido de um tratamento e não dessa prevenção, que acho que é onde você está achando importante estar presente, né? Enquanto profissional também. Exatamente, Marina. Dentro da minha pesquisa, nós dividimos os pacientes em dois grupos, né? Um grupo que a gente orienta a fazer exercício e um grupo que faz exercício e recebe também um componente educacional, que a gente fala. A gente quer ver a diferença se a pessoa tendo conhecimento sobre o que ela tem, sobre a doença que ela tem, se ela muda de comportamento. E aí, dentro disso, eu tenho estudado muito essa questão da motivação ao exercício, porque, por exemplo, com a pandemia, foi necessário, né? A nossa intervenção era presencial e aí a gente teve que transmitir tudo para o virtual. E aí, dentro desse contexto, a motivação das pessoas mudou muito para o exercício. Muitos não se sentiam motivados. E aí a gente foi ver que uma das motivações é a estética, né? Eu faço exercício para ficar bonita, eu faço exercício até mesmo para socializar, e nunca tem esse olhar, né? No caso dos pacientes, é até um grupo bem específico, porque eles sabem já da importância, porque já tem uma patologia instalada, né? Então, o exercício se torna um remédio, né? Uma necessidade. Mas para todos nós que ainda não temos nada, né? E eu digo ainda porque se a gente não fizer exercício, pode ser que a gente tenha, as nossas motivações para se exercitar não são nesse sentido da prevenção, né, como você citou, são sempre no sentido ou já do tratamento, então eu sinto uma dor, ou eu quero mudar tal coisa no meu corpo, e nunca no sentido de que o exercício físico é benéfico, porque eu quero prevenir ter algum acometimento cardiovascular, porque na minha família eu sei que já tem um fator hereditário, então eu quero prevenir, eu quero me cuidar, trazer o exercício como autocuidado, né, como uma prioridade. Geralmente é um peso para as pessoas fazer exercício. Então, é muito importante a gente entender quais são os motivos para que a gente
pratique o exercício e a importância dele, quais são os benefícios do exercício na nossa saúde, né? E aí, Isabela, se você puder contar um pouco pra gente como está sendo essa experiência no online, porque, de fato, o aspecto motivacional é muito importante para esses pacientes, independente se eles têm diabetes ou não, o exercício físico, ele requer, né, uma certa libido e um desejo para a gente poder movimentar este corpo, porque o corpo é, de fato, uma palavra-chave aí para nós psicanalistas, porque ele está sempre aí com uma certa dose de mal-estar, às vezes em tons muito maiores, como vigorexia, onde a pessoa nunca se acha suficientemente musculosa, apesar de doses cavalares de exercícios físicos diariamente, ou até outros distúrbios de autoimagem, como anorexia também, onde a pessoa se sente muito gorda perante a sua própria imagem espelhada. Então, assim, você enquanto fisioterapeuta, vê que essa questão da estética aparece também nesse ambiente online, onde a pessoa já começa a te requerer como profissional somente para eliminar aquela gordurinha abdominal ou aquela outra parte do corpo que está indesejosa? Sim, né? Eu acho que até na pergunta anterior que a Marina fez, eu, enquanto fisioterapeuta, acaba que as pessoas não associam a esse profissional a questão do exercício, né? Geralmente são os educadores físicos e tudo mais. Na minha prática, por exemplo, né, quando eu estava atuando mais ativamente no Pilates, por exemplo, que é popularmente conhecido como uma atividade física até, a motivação inicial, por eu ser fisioterapeuta, geralmente já era, como você falou, né, alguma patologia relacionada ao corpo. Mas sempre vinha aquela pergunta, Pilates emagrece? Que aí a pessoa pensa assim, eu já estou aqui, então eu já vou resolver todos os meus problemas, né? E aí eu via que tinha um motivo ali, né? Aquela dor foi o que impulsionou a pessoa de ir, mas que talvez quando a dor cessasse, ela não tivesse mais o motivo, se não fosse então, o Pilates emagrece, né? É muito interessante, por exemplo, nesse período online, eu confesso assim, na minha atuação, não houve tanta essa procura nesse sentido, mas eu vi que as pessoas começaram a ver a atividade física como algo importante, né? Então, até mesmo acho que foi divulgado, assim, essa coisa de como estar em casa. Então, alguns profissionais começaram a gravar vídeo, divulgar no Instagram. Então, as pessoas começaram a ver que o movimento, se movimentar de alguma forma, opa, isso aqui é legal, acho que eu tenho que fazer também. Só que aí as pessoas começavam a fazer, porque é legal, porque eu tô na pandemia e tenho que me mexer, e não continuavam, e aí? Né? Aí eu acho que entra essa questão do desejo, da motivação, que falta, né, da pessoa entender por que eu preciso fazer exercício, qual a importância de eu fazer exercício, será que eu tô fazendo porque eu não gosto do meu corpo, ou porque eu gosto do meu corpo e quero cuidar dele? Eu acho que isso também é um ponto muito importante, né? Eu não me exercitar para mudar o meu corpo e entrar num padrão, mas porque eu amo tanto o meu corpo, no sentido de cuidado mesmo, a ponto de querer prevenir coisas e cuidar dele, prevenir dores, prevenir doenças. Acho que o exercício não pode vir como sempre muitas coisas vêm, né, como algo de fora, assim, unicamente de fora, né, como algo, mais uma coisa no checklist das coisas do autocuidado, né, isso da pandemia virou até piada, né, o skincare, a yoga, virou meme, né, tudo que você já fez na pandemia. Até da relação que eu tô querendo construir com esse corpo, como você disse também, para além do corpo, no sentido do social também, né? O exercício físico vem nesse sentido de um grupo, de um esporte, de ir até um espaço fazer yoga. E aí na pandemia isso acabou ficando muito individual, né? Eu comigo mesmo, mas para fazer parte de um grupo que posta no Instagram que está fazendo as coisas certas, que emagreceu, ou então que engordou, nesse muito do apelo desse autocuidado, que é um autocuidado vendido, né? Vendido, colocado no capitalismo, coisas que você tem que fazer na sua vida, na pandemia ou não. Então, se a gente não se questiona por que eu estou fazendo, qual é o lugar na minha vida, fica muito superficial e aí realmente não segue adiante, né? Sim, Marina, perfeito isso que você falou. Quando houve essa transição, como eu falei da minha pesquisa, né, do
ambiente presencial, que muitas vezes a motivação era essa, encontrar pessoas, sair de casa, isso para um público idoso, pensando assim, né, pacientes com diabetes, que participavam do meu projeto. E aí, com a transição para o modelo virtual, a gente percebeu que isso faltou, essa socialização, né? Isso no ambiente, no âmbito da minha pesquisa. Mas agora expandindo, porque tudo teve que ter essa transição, né? Quantas academias alugaram seus aparelhos, seus halteres, né? Enfim, quantas professoras de dança tiveram que adaptar seu ambiente para o virtual. E muitas pessoas, acredito eu, começaram a se questionar por que eu não estou afim de fazer mais, né? Então, qual é de fato a minha motivação para exercitar? E assim, eu, enquanto pesquisadora nessa área cardiovascular, acho que no início você até perguntou se estava certo, a gente fala reabilitação cardiovascular. A gente estuda muito os benefícios da atividade física, então tem benefícios vasculares mesmo, para todos os nossos vasos sanguíneos, nutrientes, oxigênio, melhora de funcionamento de vários órgãos, para a saúde mental, então melhora do sono, da ansiedade, enfim, liberação de várias substâncias, neurotransmissores. Então, assim, no sentido fisiológico da questão, tem inúmeros benefícios, né? E por que ainda assim eu não faço exercício? Porque ainda assim, eu sabendo que é algo bom, e aí no caso do profissional, eu enquanto fisioterapeuta, os educadores físicos, né? O exercício físico prescrito, orientado, bem direcionado, né? Que também não é só pegar e fazer um movimento sem orientação. Mas por que ainda assim as pessoas não se movimentam, não se movem a isso, né? A aderir ao exercício como algo assim, como comer, como algo importante, né? Acho que você toca num ponto importante, Isabela, que é justamente poder entender aí que essa questão da pessoa procurar exercício físico é muito singular, né? Porque, infelizmente, a gente tem aí, seja no discurso da mídia ou até de colegas, que as pessoas acreditam que exercício físico é estar dentro de uma academia. Somente há a possibilidade de fazer exercício, atividade física pela academia. Eu acho que você tem trazido aí, né, na sua fala, um outro olhar bem mais amplo de que a atividade física, o exercício físico é aquilo que vai dar prazer a gente, né? Prazer no corpo, de uma certa descarga de tensão muitas vezes, mas prazer subjetivo também, já que a endorfina aparece aí no pós-exercício. E aí, se você puder contar um pouco para a gente que outros exercícios físicos você acha que poderia ser interessante para além dessa lógica da academia, acho que seria válido. Sem dúvida, Bruno. Assim, as pessoas, né, e aí até mesmo no sentido mesmo do que é ensinado para nós, é que exercício físico é puxar peso, né? E não é, a gente tem infinidades, e os profissionais estão aí para isso, para ter a criatividade. Então, se as pessoas gostam de dançar, e aí dentro da dança tem 1 milhão, né, de opções. Tem o forró, tem hip hop, tem o próprio funk, enfim, o balé, o clássico. Então a dança é uma atividade física. Tem a natação, esportes na água, a hidroginástica, que não é necessariamente a natação, mas é movimento, né, prescrito. A caminhada, a corrida, a bicicleta, até dentro do ambiente das academias, para quem às vezes, né, não tem um ambiente externo que possa exercitar, mas tem as aulas de dança, tem o próprio Pilates, entra nesse contexto, os esportes coletivos, handebol, futebol, para quem gosta, vôlei. Eu acho que o ponto X é a pessoa descobrir o que ela gosta de fazer e se movimentar. As diretrizes de exercício, enfim, da reabilitação cardiovascular, de hipertensão, elas recomendam, os pacientes com diabetes recomendam um mínimo de 150 minutos de exercício por semana. E aí, dentro desse tempo, então, que é o preconizado para gerar benefício para o nosso organismo, eu posso dividir ele de todas as formas que eu puder, dentro da minha rotina, com as modalidades que eu quiser. Né, no ambiente da pandemia, por exemplo, um dia eu posso dedicar ali 10 minutos para dançar uma música, no outro dia eu vou subir e descer a escada, no outro dia eu vou sentar e levantar de uma cadeira, isso num ambiente restrito domiciliar, né? Se a gente puder tentar adaptando para essa realidade. Mas eu posso dividir os 150 minutos, 5 dias na semana de meia hora,
ou 3 dias na semana de 50 minutos, ou de manhã, um pouquinho de manhã, um pouquinho à noite, porque eu sinto que eu fico muito cansada, enfim. O intuito da minha pesquisa, né, ao ensinar os pacientes a educação em saúde, é isso, as pessoas autogerirem o exercício e tudo que diz respeito a ele, né? Só é importante, né, pensar que o exercício não pode ser mais uma forma de sofrimento, né? Que a gente já tem várias. Então, que também é uma escolha, assim como um tratamento também é uma escolha, né? A gente fala muito do protagonismo no tratamento, né? É uma coisa que tem sido cada vez mais incentivada e, né, dessa relação, acho que isso da sua pesquisa traz isso, né? O conhecimento, a informação vai influenciar ou não no tratamento dessa pessoa, né? Que já escolheram estar nessa pesquisa, mas se a gente fala disso no tratamento, a gente tem que falar disso também nessa relação com tanto com a estética, como eu falei, com o skincare e com o exercício físico, né? Não ficar mais uma pressão, já temos várias, né? Mas acho que o que a gente está falando aqui hoje é a necessidade dessa informação, a necessidade de que o exercício seja colocado não como algo taxativo, tem que ser assim para perder tantos quilos, e pensar também nesse âmbito da saúde, né, nessa relação com o corpo, mas também não pode se tornar mais uma forma de sofrimento, porque a gente vê muito na clínica, né, assim, o quanto a pessoa fala de não conseguir, não ter vontade e parece que não consegue alcançar os padrões determinados de ser uma pessoa produtiva, né? A produtividade, a exigência de uma produtividade traz muito sofrimento. Então, acho que isso vem junto com esse diálogo aqui, né? De não ser mais uma forma de cobrança e de autocobrança e cobrança um com o outro. Porque a gente, né, tem até um episódio sobre gordofobia, né? E a gente fala, né, do quanto as pessoas gordas são julgadas como alguém que não tem força de vontade. Não tem força de vontade para uma dieta, não tem força. É só fazer um exercício, é só fazer uma dieta. Mas o quanto toda a sua relação com esse né, precisa ser escutada também. E só a partir do momento que a gente escuta que a gente vai poder, então, pensar para aquela pessoa, né? É importante isso nos grupos que são feitos tanto na academia, né? Na academia que eu estou dizendo agora no sentido acadêmico, mas também, né, que tem isso do que a gente está falando da academia do esporte, né? Mas no sentido acadêmico também, mas também no nosso dia a dia, né? Nós aqui enquanto psicanalistas e você enquanto fisioterapeuta. Com certeza, Marina. Não tornar o exercício como um peso, assim, como algo que me prende a uma rotina, enfim, um checklist, né? Tem que ser algo prazeroso. Eu aposto muito nessa ideia de que é necessário encontrar algo que a gente goste, sabe? Eu, por exemplo, dentro desse contexto da gordofobia, das pessoas gordas, eu tenho uma amiga, né, que foi minha paciente e que se encontrou no Pilates, por exemplo. Porque lá ela às vezes fazia movimentos de ter que sustentar o corpo dela, por exemplo, suspensa. E aquilo ali para ela não representava apenas um exercício, mas ela se sentia capaz, ela se sentia forte, ela se sentia bonita, ela tirava foto e postava no Instagram. Então, assim, ela encontrou um lugar em que ela tinha todos os benefícios do exercício físico e trabalhava diversas outras questões também, sabe? Ao passo que se ela fosse uma academia, onde as meninas estão lá com aquela leg apertada, aquela roupa de marca, de ginástica, ela ia se sentir super julgada e nada confortável. Então, assim, eu aposto muito no fator motivacional dentro desse contexto que eu gosto, aonde eu me encontro. Né? Será que eu gosto de andar de bicicleta? Olha, pode ser uma boa, sabe? Será que eu gosto de caminhar ao ar livre ou eu gosto de caminhar na esteira? Será que eu gosto de dançar? Que estilo? Então,
parte muito disso, assim, tudo isso que você falou, sabe? Essa pergunta não é só fazer exercício, mas qual? O que eu gosto? Para que eu quero? O que vai me gerar, né? E é muito dentro disso. Bom, então dentro de tudo isso que a gente foi conversando, né, eu acho que o que eu deixaria, assim, de mensagem para quem nos ouve para que se movimente de alguma forma, sabe? Que seja hoje 5 minutos, amanhã 10 minutos, que seja um movimento já de começar a pensar sobre, né, dentro desse mundo que a gente vive, dessa pressão de estar em casa e estar cada dia mais sedentário, porque em casa a gente fica sentado ou deitado, e isso, né, já tem artigos, estudos que falam de que a longo prazo pode gerar diversas complicações, então que a gente reflita sobre a importância de mudar isso, e a começar na autogestão. Eu falei muito da educação em saúde, mas é sempre com o intuito de permitir que a pessoa tenha uma autogestão sobre ela mesma, né? E saia desse modelo centrado no profissional. Acredito que vocês possam até falar melhor que eu sobre, mas dentro da saúde, da área médica, farmacológica, enfermagem, ainda existe muito essa dependência das pessoas em relação a nós. Então, o que é eu tratar a minha saúde? É eu ir no lugar, é eu estar com tal profissional. E não é isso, eu tratar da minha saúde é uma parceria, alguém que me orienta, mas quem faz sou eu. É eu que levo as demandas, as minhas dificuldades e vou autogerindo de acordo com a minha realidade. Essa semana deu, semana que vem, às vezes não dá e por aí vai, né? Muito bacana, Isabela. Acho que quando você diz aí, né, uma sugestão para os nossos ouvintes de se movimentar, é fazer com que esse movimento se torne remédio, né, uma prevenção a doenças aí, seja da ordem física ou mental também, né? E essa questão do protagonismo é muito importante, de fato, porque a gente ainda tem um modelo muito médico, como você bem pontuou, daquela pessoa estar numa posição passiva, né, o paciente, esperando as verdades absolutas do profissional da saúde, seja médico, enfermeiro ou fisioterapeuta. E isso também se reflete na clínica. Então, ao passo que na análise a gente pode propiciar com o paciente a pensar junto sobre algumas questões da sua vida, você também, como profissional da saúde do corpo, pode ajudar esse paciente singularizando aquele corpo, como você bem pontuou da sua amiga, né? Dela poder ver os limites do corpo para certos exercícios, de gerenciar o seu tempo, onde que dá prazer, onde é mais difícil naquele momento fazer exercícios físicos. Então, eu acho que de fato é um tema que não se esgota aqui. A gente pincelou algumas questões, mas foi muito bacana. Eu gostaria de te agradecer novamente. E, de fato, o corpo é um tema que nos instiga muito. Acho que pode vir mais temas sobre ele, né? Seja no exercício físico, seja o corpo como escultura para o outro. Questões aí para se pensar. Esse assunto, então, continua no nosso podcast no Instagram e no YouTube.